Boa noite, amigos. Estamos dando início a uma live especial, uma live de um projeto que estamos dando start e estamos, por enquanto, tentando fazer um teste por aqui para ver como que vai fluindo. Sueli chegou aí, boa noite. Sueli, seja bem-vinda. Ari, boa noite. Vou testar também por aqui para ver se pelo nosso perfil particular também vai fluindo. Nadir, boa noite. Leninha, boa noite. Testar por aqui que não está entrando aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Dar uma atualizada aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Se consegue sem som. Bem-vinda. Ari, boa noite. Não, estamos com som também. Vamos ter que desligar aqui. Nosso perfil particular. Muito bem, muito bem. Vamos aqui, daqui a pouco vamos trazer a Miriam. Entrei um pouquinho antes para fazer os testes, para verificar, rezando a Deus que o Instagram flua tranquilamente para conosco, né? Vou mandar os aviãozinhos aqui enquanto vocês vão chegando rapidamente, tá? E hoje nós temos uma live muito especial de lançamento de nova live às quintas-feiras. Que coisa maravilhosa! Depois de muito buscar, achamos uma pessoa capacitada para fazer esse projeto, que é muito bom, né? Deixa eu mandar aqui rapidinho aqui, depois eu continuo mandando aqui, senão eu perco um pouco o comentário de vocês. Valéria chegou, boa noite a você também, Valéria. Gratidão pela presença. Projeto que estamos... Vamos diminuir o volume aqui também. Estagiário Espírita, boa noite, seja bem-vindo. Então estamos assim, vamos, né? Vibrações positivas para que a gente consiga fluir muito bem. A Miriam do Meus Livros Espírita chegou e a Vanessa também. Vamos então aceitar, o Avelino chegou também conosco. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos aguardar a Miriam entrar. Silvia, boa noite. Débora, boa noite. Sejam bem-vindas. Sônia, boa noite a você também. O Avelino também chegando conosco. Eu aceitei o seu convite. Vou mandar. Marisa, boa noite. Seja bem-vinda, Marisa. Deve ser parente da Miriam. Sobrenome é o mesmo, né? Vamos ver se eu vou mandar por aqui, então vamos ver se vai dar certo pelo outro lado aqui, vamos ver. Olha só que coisa, eu vou cancelar aqui, vou mandar de novo, vou mandar o convite agora, tá? Mandei o convite, Miriam, você puder aceitar, para que a gente possa acompanhar aqui. Vamos ver. Opa! Eu acho que deu certo. Ah, você é a mãe dela, Marisa, seja bem-vinda. Só virar a câmera, viu, Miriam? Oi, Aloysio. Estou te ouvindo. Aê! Graças a Deus. Nossa, fiquei assim, orando desde ontem, né, com a live que nós fizemos com a Daniele. A Clara chegou também conosco. Boa noite. Sua mãe está aqui, Marisa, né, sua mãe? Tá aí. Que legal, que muito bom, muito bom. Ah, que alegria, viu? Que alegria poder contar com você aqui, ao vivo e a cores. Agora fizemos 2 testes, né, Miriam? E deu algum... Dani Pedraza chegou. Vou fixar o comentário, Miriam. Depois aí a gente vai... Acho que estou mais ansioso que você, viu, Miriam? Eu também. Que bom. Amigos queridos, boa noite a todos, gratidão pela presença, uma noite especial, uma noite de um projeto que eu vou estar dando start agora, mas que eu vou começá-lo efetivamente o ano que vem, esse Conversando Com, e desfixou o comentário, viu, Miriam? Você vai ter que aprender também esses percalços aqui. Quando você fixa o comentário e alguém escreve, ele acaba pulando e aí você tem que fixá-lo novamente. Mas a gente vai aprendendo. Qualquer dúvida, estamos aqui. E este projeto que, Conversando Com, surgiu de uma inspiração de fazer esse projeto mais vezes para o ano que vem. E a ideia
surgiu justamente quando eu vi a Miriam seguindo o nosso perfil e eu fui pesquisar, né? Fazer as saudações costumeiras que a gente faz quando uma pessoa entra no nosso perfil, e eu vi que ela tem um conteúdo fantástico. E a intuição chega, né, de toda forma. Falei, vamos convidar a Miriam para vir fazer projeto conosco também. A Dani Lima chegou aí também, e a Denise também. Boa noite, Carlos Roberto. Gratidão pela presença de vocês. Bom, passando a minha ansiedade aqui, eu gostaria primeiramente que você se apresentasse. Quem é você? De onde que você é? Se você é espírita desde o início da sua vida ou se converteu depois de certo tempo. Fale um pouquinho de você, que o pessoal já me conhece há muito tempo. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Eu gostaria de agradecer pela confiança, né, pelo convite. Estou muito honrada. E falando um pouquinho de mim, eu moro em Santa Rita do Sapucaí, eu sou de Minas. E eu sou espírita, eu nasci numa família espírita, né? A minha mãe sempre leu muito, minha avó também. Então, eu participei da evangelização infantil, né? Da mocidade, juventude, no Centro Espírita lá em Caxambu, que é sul de Minas. Porém, foi em 2017, né, que conheci o meu marido, e aí foi quando ele já fazia os estudos do ESID no Centro Espírita daqui da cidade, né, de Santa Rita. E aí eu comecei a me interessar, porque eu sempre gostei de ler, mas eu lia outros livros, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia errada de jovem de que livro espírita é livro religioso, então que seria chato, né? Uma ideia, uma falsa ideia, inclusive. E aí ele me incentivou, né? Que ele via que eu gostava de ler, a ler os livros espíritas, né? Aí eu comecei o primeiro e já não parei mais. Eu já tinha lido as obras básicas, né? Mais tempo atrás, né? E aí comecei a ler as obras do André Luiz, comecei a ler os romances do Emmanuel. Aí comecei a fazer meus cronogramas anuais, que eu queria ler tudo, né? A gente fica empolgada, quer ler tudo. Aí eu fui organizando os autores que eram os principais da doutrina, estudando mais. E aí veio a ideia de criar o perfil para dividir, porque é tanto que a gente aprende, né? Com os livros espíritas, que a gente tem essa vontade de repartir mesmo. E aí que eu comecei com o Instagram. É Que isso. legal, Miriam. E eu vi, já tenho acompanhado a Miriam já há um certo tempo, e eu falo assim, a gente pesquisa ao acaso, né, que a gente sabe que o acaso não existe, e também uma questão muito particular, né, a intuição chega, e como eu conversei com a Miriam outro dia, juntamente com a Dani Lima, que nós fizemos uma live teste também estranha, né, Miriam, com Foi. alguns percalços de conexão e tudo mais, e eu falei assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E surgiu a oportunidade, outro dia a Leninha comentando, quem vai fazer live de quinta-feira, às 22 horas? Aí a gente conversou, né? Veio a intuição, falei, poxa, a Miriam, perguntei, ela aceitou, eu não falei nada enquanto eu queria um certo suspense, porque eu não precisava do aval dela, né? Estamos, Dani, estamos se vendo, hoje está normal, graças a bom Deus. Está tudo normal, nós estamos nos vendo aqui, graças a Deus, Dani. E aí eu falei assim, gente, precisamos então trazer alguém para preencher a lacuna das quintas-feiras, às 22 horas. E conversando com a Miriam falou, olha, eu fiz uma participação de uma live com os meninos lá, o Gustavo, esqueci o nome dele, Miriam. Com o O Tárcio. rapaz que... O Tárcio. Tárcio, exatamente. O Gustavo, na ocasião, ainda não pôde participar, né? Aí foi com o Tárcio. Muito bonzinho. E aí ela falou assim, foi a primeira live que eu fiz. Falei, nossa, ela me enganou que nem o Carlos, esposo da Natália. O Carlos, quando veio fazer a primeira live comigo, me surpreendeu, porque a Natália que fazia lives e tudo mais, né? O Carlos ficava quietinho no canto, veio e surpreendeu. Eu, quando assisti também, então, essa live sua, eu fiquei, assim, muito impressionado. Veio em conjugação com o que nós estávamos pensando. E por conta disso, Miriam, vejam, né? A Miriam é uma profunda conhecedora, leitora, a gente pode dizer, né, Miriam, aquele jargão popular
né? Ratinha de biblioteca, né? Gosta de É, ler, gosta de fazer sínteses. Fala um pouco, Mir, senão você vai deixar, eu só fico falando sozinho aqui. então, igual, né, como eu já comentei, eu sempre gostei de ler e mesmo antes de ter um Instagram, eu gosto de fazer as minhas resenhas, porque como quando a gente lê vários livros, a tendência a gente esquecer é muito grande, né? Porque, pelo menos para mim, a minha memória não é lá aquelas coisas. Então, eu gosto de anotar, porque aí se eu for comentar do livro depois, ou for indicar para alguém mesmo, ou querer relembrar, eu leria os meus resumos. Aí eu falei, por que não, né, publicar para outras pessoas? E, e aí comecei e tem uma interação muito bacana no Instagram, conheci amigos muito queridos, né? O pessoal troca ideia de livros, né? Comenta sobre as resenhas, o que que acharam. Se já leram um livro, a gente troca ideia sobre a experiência que cada um teve com o livro. O que eu acho muito importante nos livros espíritas e em todos os outros é que cada um tem uma vivência. Então, cada um vai interpretar aquele livro de uma forma, vai tirar um aprendizado diferente. Então, a troca é muito importante, né? Porque se você ler sozinho, você vai entender aquela história, né, aqueles ensinamentos de acordo com a sua experiência de vida. Agora, se você ler junto com outras pessoas, ou ler e depois comentar essa experiência junto com outras pessoas, a experiência engrandece, né? Você aprende, você passa a sua visão. Então, eu acho que é muito rico isso. E além do mais, a gente troca dicas, fica sabendo de livros que às vezes a gente nem conhecia. E igual eu falei, eu gosto muito de fazer meus cronogramas, né? Então, todo final de ano, igual dezembro, né? Chega dezembro, eu já organizo as leituras do ano seguinte. E como que eu gosto de fazer? Eu gosto de selecionar os autores espíritas, que são os clássicos, né? Que eu acho essencial todos nós estudantes do espiritismo estudarmos os livros clássicos, né? Que é onde tudo começou, além das obras básicas, que são fundamentais até para compreender qualquer outra obra. Então, eu vou selecionando, igual este ano, né? Este ano eu selecionei para ler os livros de Leon Denis, os livros do Vitor Hugo, psicografados pela Zilda Gama, porque ele também psicografou livros com o Divaldo, mas não daria tempo, né, de ler tudo este ano. Sim. E os livros do Camille Flammarion. Então, eu anotei, fiz uma pesquisa, vi quais os livros desses autores, e aí vou lendo, fazendo as resenhas e riscando, e compartilhando. E aí, no ano que vem, eu faço isso de novo, pego outros autores que são importantes e vou fazendo o mesmo. Então, eu acho que essa Legal. troca também é muito interessante, porque tem muita gente que tem um pouco de dúvida de como começar, né? Conheceu a doutrina espírita, tem interesse, como vai começar a estudar, qual livro que é importante ler primeiro. Então, tudo isso eu tento compartilhar, tento deixar de uma forma mais didática, né? Mais fácil, para facilitar mesmo para as outras pessoas. É Interessante, viu, isso. Miri? Inclusive por uma questão muito particular, que as pessoas às vezes conhecem a doutrina espírita mais pelos romances. Né? E já por falar em romance, né? A gente tinha feito um combinado aí, que você me disse, né, no nosso bate-papo que nós fizemos recentemente, que tem uma pessoa, seu ciclo familiar muito próximo a você, que gosta muito de fazer comentário dos romances de Emmanuel, por exemplo, né? Quem seria essa pessoa? Você me pegou agora, não sei. Você esqueceu? Nossa, uma pessoa muito próxima a você, que você falou que ia pensando até de trazê-lo para as lives. Ó, a gente Ah, combinou, sim, você esqueceu. o meu marido, porque o Roberto, né, que é o meu marido, ele que me incentivou, né?
a começar a leitura dos livros espíritas, ele gosta muito de história, dos contextos históricos da época, né? Então, como os romances de Emmanuel falam da época de Cristo e depois, e traz muito conhecimento histórico mesmo, coisas até que a história não trouxe, né? Ele aí ele já me deu aulas sobre isso, sobre a época, porquê de certas passagens. Então, isso também enriquece, né, a experiência da leitura. Então, eu até comentei com você que quando a gente for falar de um livro da série de romances de Emmanuel ou algum outro de história, que eu vou convidá-lo para que ele nos ajude, né, nesse ponto Que de ótimo. falar do Uma boa dica, contexto, né? Uma né? boa, com certeza. É muito Ô bom. Miriam, inclusive hoje, né, eu até fiz uma postagem, né, fiz uma postagem, encaminhei a divulgação que você fez, né, de um livro muito tocante sobre... Me sumiu o nome do livro agora, meu Deus. É que você fez todo um suspense para divulgar o nome do livro, né? É da Noite de São Bartolomeu, tá? Aham. E eu acabei mandando até para minha cunhada. Ela falou, você tem esse livro? Eu falei, não, não tenho, né? Aí ela falou, não, então eu vou adquirir, porque ela ficou muito curiosa com a história, né? Porque a gente sabe por alto, eu não li o livro, né? A gente sabe por alto desse livro, e até eu comentei para você, né, na postagem que você fez, que o autor desse livro, que é o Rochester, ele foi o autor, inclusive, do livro Romance de uma Rainha, aonde ele narra uma das encarnações de Jerônimo Mendonça, como o príncipe Horenzeb, no Egito. Então, inclusive foi o Chico Xavier que confirmou do Jerônimo para o próprio Jerônimo, numa passagem que nós já fizemos alguns comentários lá, quando o Jerônimo estava com dificuldades para finalizar as obras do Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Ituiutaba, e o Chico disse para o Jerônimo que ele estava pressentindo que a barca de Horenzeb estaria dirigindo para o Rio de Janeiro. E aí fez toda a triangulação dele com o Roberto Carlos, né? E aí tem uma história que nós já comentamos lá nas nossas lives, né? E que só para fazer um paralelo dessa questão. E eu queria até te fazer uma questão muito particular, que eu até comentei com a Miriam que eu ia fazer eu falo assim, não existe nada por acaso. Ontem nós fizemos uma live com a Daniele, e a Daniele esteve conosco comentando o capítulo 17 do livro Nos Albores da Imortalidade, um livro que nós fazemos estudo às quartas-feiras, 22 horas, sobre a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. Que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E achei com muita coincidência, entre aspas, olha as coincidências do destino, que quando eu sempre procuro fazer a síntese, acho que deu uma travadinha, né? A síntese do capítulo anterior que eu tinha feito na semana passada, que foi sobre o Espiritismo. E alguns espíritos estavam recebendo, visitando Jerônimo no plano espiritual. E um dos espíritos que me chamou a atenção foi justamente Guilhom Ribeiro. Aí eu falei para Daniele, Dani, olha que coincidência, Guilhom Ribeiro foi o tradutor deste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também vários livros espíritas. E hoje, dia 26, comemora-se data de desencarne de Guilhom Ribeiro. E olha as coincidências, entre aspas, né? E quem foi Guilhom Ribeiro? O nome dele, olha, Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, nasceu em 1875 e desencarnou em 26 de outubro de 1943. Natural de São Luís do Maranhão, engenheiro civil, jornalista, grande trabalhador espírita, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então eu falei assim, nossas coincidências que não são por acaso, né? Tradutor de várias obras espíritas, inclusive hoje comemora-se data de desencarne dele,
São aquelas coincidências que a gente coloca que não existe coincidência no plano espiritual, né, Miriam? Não tem coincidência, né? Bem interessante o trabalho que ele fez. Eu dei uma lida também na história, né? E é realmente bem interessante. A história dele foi um grande trabalhador da doutrina, né? Um excelente tradutor, também foi presidente da FEB. Foi ele que deu a ideia da editora da FEB, eu também não sabia. Achei bastante interessante essa informação. E, ô Miriam, deixa eu te falar. É, eu achei muito interessante essa abordagem que você fez de orientação de leituras. Porque, como a gente estava falando, às vezes as pessoas chegam na doutrina espírita lendo os romances, não necessariamente os romances clássicos de Emmanuel e tudo mais, ou ficam encantados com as obras de André Luiz, sobretudo o Nosso Lar, né, e os Mensageiros, a continuação do Nosso Lar, sobretudo por conta dos filmes, né, que chegam às telas. E então as pessoas vão acabar lendo esses livros praticamente por conta de alguma questão. E é interessante, sim, você vir para as lives trazendo essa, não uma orientação, mas um direcionamento para as pessoas que têm essas dificuldades. Que livro eu começo? Por onde eu começo? Como que você poderia, então, auxiliar essas pessoas trazendo esse direcionamento? Né? O que você poderia falar para a gente assim? Olha, a primeira coisa que eu acho importante em todos os nossos projetos da vida é a organização. Então, se a gente quer conhecer um assunto novo, né, que seja profissional, que seja religioso, uma filosofia, a gente tem que pesquisar o início daquilo. E aí começar pelo começo, né? É assim, é até clichê falar isso, mas é a verdade. Então, eu recomendo a todas as pessoas. Eu já tenho até post também no meu feed falando, tem um livro, um vídeo, né, falando sobre as obras básicas e posts organizando, direcionando a leitura. O que que eu indico às pessoas que querem começar a conhecer o Espiritismo? Primeira coisa, as 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o como é que é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Depois eu leria o que é o Espiritismo, que é um pequeno resumo. Por quê? Você lendo essas 5 obras básicas, pelo menos, você vai ter uma base. Você vai começar a fundar o seu edifício. As bases do edifício precisam ser sólidas para que o que vem acima possa se manter. Então, se você lê as obras básicas do Espiritismo, depois você pode ler qualquer outro livro, que você vai saber se aquela obra é realmente espírita, espiritualista ou nenhuma das duas. Porque as pessoas costumam juntar todo o espiritualismo na conta do espiritismo, e são coisas diferentes, né? Sim. Então nós temos que primeiro saber, né, através das obras básicas, que são atuais, não estão ultrapassadas. Então, estudar com afinco as obras básicas primeiro, e depois, né, das obras básicas, para quem quer começar com os romances, aí eu já indico a série do André Luiz, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 livros. Eu, particularmente, gosto de ler os livros em ordem, porque eu acho que a ordem vinda do plano espiritual não vem por acaso. Eu acho que tem Sim. todo o desenvolvimento do raciocínio ali. Então, quando eu fui começar a ler as obras de André Luiz, eu li da primeira, o Nosso Lar, até a última ali em sequência. Não que precisa ser assim, mas é uma indicação minha que eu gosto de fazer assim, eu apreendo melhor assim. E aí eu indico depois a obra de André Luiz, exatamente porque é como se fosse uma ilustração das obras básicas, né? Ela torna aquilo ali mais visível, né? Torna os ensinamentos do Espiritismo mais visível e aprofunda nos assuntos. Inclusive, 2 obras dessa coleção, que é Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, traz conhecimentos bastante profundos, né, a respeito da mediunidade, da evolução do corpo, enfim, de tudo.
São assuntos complexos que você vai conseguir ler, estudar, né? Esses dois particularmente estudar, porque são mais profundos, com mais facilidade, depois de ler as obras básicas. Aí depois disso, você Exato. pode ler os romances do Emmanuel, né? Pode até ser intercalado também, não tem problema nenhum, que é o livro Paulo Estevam, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, que traz a época do cristianismo primitivo. São romances muito lindos, eles trazem contextos históricos que a gente nem sabia que era bem daquele jeito, então, assim, nos bastidores mesmo da história, e nos enriquece muito, nos faz pesquisar outros assuntos. E por aí vai, assim, aí também gosto de indicar muito porque o espiritismo, ele, como Allan Kardec mesmo disse, ele é uma doutrina, uma filosofia, uma religião progressista. Ela iria sendo preenchida por novos conhecimentos, desde que a base fosse respeitada, né? Que até hoje não teve nada que superasse a base. Então, tirando isso, eu gosto muito de recomendar também a série psicológica da Joana de Ângeles, que eu particularmente sou fã, porque me ajudou muito. É como se você tivesse um terapeuta assim em casa ali junto com você, de tão profundo que são os assuntos que ela trata, né? E aí já acrescentaria a parte do estudo íntimo, da reforma íntima, que é muito importante também no espiritismo. Então já entraria para esse estudo mais do si, né, do si profundo, do eu profundo. Então, assim, aí tem muitas outras obras, né, as clássicas, obras clássicas também sempre recomendo, que são os livros do Camille Flammarion, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, quem mais aqui? Deixa eu lembrar. Leon Denis. O Leon Denis. Agora me E fugiu o da que eu memória achei os outros. assim, o que eu Arthur achei Conan interessante Doyle. também, Pode falar. o que eu achei interessante, Miriam, é nessa abordagem, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que ler tudo isso. Calma, gente. Vamos com calma, né? Vai ter livros que a gente vai ter dificuldade realmente para compreender. Tanto que nas casas espíritas acaba acontecendo cursos que são feitos regularmente sobre determinados livros. E mesmo a gente, com um pouquinho de conhecimento, temos dificuldades. Então, por isso que é interessante, às vezes, como você pretende trazer esse projeto, de uma forma assim, em princípio talvez aleatória, mas depois talvez dentro de um preceito organizacional, que você já percebi que você é uma pessoa bem metódica, bem organizada na sua, no seu trabalho, né? E é muito bom, Miriam, como eu falei para você, é tentar trazer esses livros que às vezes representaria um pouco mais de uma certa dificuldade, trazer para o linguajar que as pessoas conseguissem compreender, né, a essência dele, né? Às vezes a pessoa, então era sobre isso que esse livro falava. Nossa, eu não percebi. Eu achava, parecia um livro tão difícil. Então trazer, né, daquele caráter mais elevado que a literatura espírita traz, para a sua simplicidade, que as pessoas consigam compreender, né? Acho muito importante isso. É muito importante mesmo. E realmente tem, igual eu falei dessa coleção do André Luiz mesmo, dos 13 livros, esses dois que eu falei do Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, não são propriamente um livro para você sentar e ler, é livro de estudo, né? São livros de estudo. Eles aprofundam mais os temas, né? Termos técnicos, então demandam um pouquinho mais assim de estudo, de esforço mesmo. Mas o que eu costumo dizer é que hoje em dia, com a internet, nós temos assim uma ferramenta tanto nas nossas mãos. Então, quem quer aprender mesmo, quem tem interesse, hoje em dia tem muito instrumento, né, para você aprender. A FEB mesmo disponibiliza alguns estudos, né,
Tem outros autores que sempre estudam uma obra ou outra, né? Depois da morte, já viu Arthur Valladares falando, né? O Haroldo faz estudos das cartas de Paulo e do Nosso Lar, que é o primeiro livro da coleção. Então, tem vários estudos. E o estudo é interessante porque tem uma troca, igual você falou, a gente trazer para a realidade ali do dia a dia, né? Uma linguagem mais simples, para que todo mundo possa compreender aquela mensagem, né? Isso é muito E também importante eu acho mesmo. uma coisa muito interessante, que, por exemplo, fazendo um paralelo, né, do Paulo Estevão, por exemplo, a gente tem que tomar um certo cuidado que Emmanuel tem uma construção gramatical que, se você não prestar atenção, você se perde um pouco. Porque tem hora fala que ele não coloca assim, Paulo, sempre Paulo, né? Ou Saulo. De repente ele vai usar o convertido de Damasco. Uma hora ele fala, o filho de Alfeu. Então você fica um pouco, se você não presta muito atenção na leitura, você se pergunta, peraí, quem que é o filho de Alfeu? Quem que é o convertido de Damasco? Bom, convertido de Damasco todo mundo sabe, né? Mas surge essas questões que você tem que estar um pouco ligado na leitura, você não vai fazer uma leitura dinâmica ali de um livro desse. Então, estar compenetrado e também como a própria a Dani Pedraza falou, que a resenha desperta o interesse nas leituras. Sim, porque da forma que você constrói a resenha, e você desperta a curiosidade do leitor, perdão, de buscar a leitura daquele livro. Né? Muito interessante também. É, Perdão. eu tento assim, quando eu vou fazer as resenhas, eu não gosto de. Na verdade, não tem nenhuma resenha minha que eu conte o desfecho da história, né? Eu gosto Se não de ficar dando instigar. spoiler, né? É, porque eu mesmo não gosto de, né, de receber spoilers. Eu gosto de saber se a obra vale a pena, né? Ou não e tudo, mas eu gosto de eu mesma ir desvendando aquele assunto através da leitura. Então, eu procuro instigar o interesse das pessoas a lerem o livro, né? Falando os pontos principais, mas eu não gosto de contar também, não. Tá Eu acho certo. interessante isso, gosto muito de que seja assim, né? Para você não tirar também, porque se você conta a história, aí o desfecho ali não tem por que a outra pessoa ler, né? E às vezes ela Sim, perde muito, porque uma resenha ela é uma resenha, ela é um resumo, ela longe de abranger exato. todos os conhecimentos de uma obra, né? Então, a minha E vontade é que, agora me assim, fale deste projeto que você aceitou, né? E eu fiquei muito feliz. A espiritualidade mais ainda, né? Que eu costumo dizer que eu sou apenas o, entre aspas, um moleque de recados. Quem faz o trabalho é a espiritualidade e eu sou conta no recado. Me fale então como que vai ser o teu projeto, quando que você inicia, convido o pessoal para, né, vir para as lives também. então, esse projeto que o Aloysio me confiou, eu estou muito grata, Luiz, obrigada pela confiança, espero corresponder essa confiança sua e do pessoal que porventura vai acompanhar. Serão lives em que eu trarei livros e falarei a respeito desses livros, né, com o intuito mesmo de instigar a vontade de ler, a fim de que todos nós possamos ali desenvolver o melhor que o livro nos traz, que a espiritualidade nos deixou chegar até nós, né? Para que possamos nos desenvolver. Então, serão todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. E eu estou muito Iniciando feliz no de próxima estar quinta-feira, né? iniciando próxima quinta-feira, que cai que dia? Vamos ver o dia. Dia 2 de novembro. Dia 2, isso, dia 2 de novembro, às 22 horas. E para a gente poder, eu não vou trazer só coisas novas, eu acho que isso vai ser uma troca, né, entre todos nós, para que possamos conhecer obras novas, nos incentivar a ler, porque eu acho que a leitura ela muda a nossa vida, né? Então que a gente O possa ter Avelino essa troca colocou aqui, agradável. Miriam, Oi? o Avelino fez um comentário dizendo assim, que ele acompanhava o estudo sobre a evolução em dois mundos e é muito complexo mesmo. É bem complexo, sim. Porque é mais linguagens mais técnicas, né? Mas eu acredito que a espiritualidade permitiu
que esse conhecimento chegasse até nós é porque nós já estamos maduros para o conhecimento. E com um pouco de esforço, o começo é sempre difícil, né? Quando o assunto é novo, é tudo que a gente vai aprender que é novo, que traz uma linguagem diferente, a gente enfrenta um desafio para se adaptar e aí conseguir aprofundar naquele assunto. Mas se a gente persistir, tiver vontade firme, a espiritualidade também auxilia. Inclusive, eu até comento com os meus familiares a respeito disso, que as obras que eu vou lendo e que eu vou colocando na minha lista, elas vão surgindo da minha cabeça como se fosse uma intuição. Então, eu creio que não seja por acaso, né? E a primeira que ganha com isso tudo sou eu mesma, que sou uma aprendiz, tenho muito que aprender ainda. Então, eu sinto que eu recebo uma intuição mesmo a respeito dos assuntos que eu devo aprender, né? Então, difícil tem vários, inclusive uma coisa que as pessoas costumam falar muito, um exemplo de autora é da Joana de Ângeles. Muita gente não lê porque ouviu falar que ela usa uma linguagem difícil. Os livros Sim. da Joana de Ângeles têm uma linguagem muito fácil? Não. Mas ela traz algumas palavras que você vai pesquisando ali no começo, e aí depois você vê que ela usa recorrentemente essas palavras. Então, você vai se familiarizando com o jeito da autora. E aí você vê a riqueza que são os livros dela, o tanto de conhecimento, o tanto de conselhos, de ajuda. Então, nada que é bom é fácil, né? Então, a gente tem que ter uma E boa nada também que você tiver uma palavra que você acha que tenha dificuldade, o dicionário, hoje em dia, né, a gente tem um dicionário no próprio computador, é é, muito mais fácil de pesquisar, você não vai nem precisar do próprio dicionário físico, né? Se bem que isso aí é bom também, né? assim, E cada palavra nova inclusive, que a gente vai aprendendo, ela vai fazendo parte do nosso vocabulário também, né? Isso é muito bom. uma coisa que eu vi numa palestra do Raul Teixeira, que é um palestrante que eu gosto muito, ele falou assim que nós temos uma preguiça mental, né? É do ser humano mesmo, é como se fosse uma forma de defesa ali para menos gasto de energia. Então, com uma pessoa que não tem o hábito de ler, se ela pega um livro e vê que o livro é grosso, aí ela já não anima de ler aquele livro porque já associa o tamanho do livro com a dificuldade que seria lê-lo. E aí a Sim, gente começa, né? A gente faz um esforço para vencer esse comodismo, essa preguiça mental nossa, que é comum mesmo, de todas as pessoas. E aí a gente vê que não é nada daquilo, né? E que muitas vezes um livro enorme é um livro fácil, tranquilo, que flui, e às vezes um livro pequenininho é um livro complexo, mais difícil, que é o caso mesmo do Mecanismos da Mediunidade, que é um livro fininho, né? sim. Então, E que a o gente, se a gente Avelino está tiver dizendo aqui vontade, que era socorro no Google direto. eu também, nossa, até contexto histórico, né? Eu sempre eu pesquiso no Google, meu marido Google também. Eu sempre gosto de pesquisar e, às vezes, um exemplo, eu li o livro As Casas Mal Assombradas, do Camille Flammarion, que ele narra que na época dele havia muitos efeitos físicos, né? Então, ele narra os casos a respeito disso. Então, ele coloca uns endereços, aí eu ia lá, pesquisava as casas que eram, tem casas que estão ainda, né, inteirinhas, assim, também interessante. Termos que eles usam, palavras mais antigas. Então, o Google está aí para a gente pesquisar mesmo, né? E ir atrás, que a gente está Exato, longe de saber de tudo, não é mesmo? com certeza. Ô Miriam, e quem não puder assistir ao vivo, você vai deixar salvo no IGTV as lives, certo? Como o Vou pessoal tem deixar feito, né? todas salvas. Ai, Isso. que bom. E outra coisa, Miriam, qual que é? Você vai poder já dar o nome do projeto seu, como é que vai ser? Tem algum nome específico? Como é que vai ser? Olha, eu não pensei no nome, eu até aceito sugestões, né, do pessoal que está assistindo aí, que nome que a gente poderia dar para esse quadro.
Mas o livro, o primeiro livro que eu vou falar, eu vou até mostrar aqui para vocês, que é esse aqui, ó. Um olhar sobre o tempo presente, do Leon Denis. Olha só, hein? Pequenininho, é um livro pequenininho, Um né? olhar É um sobre o tempo relato. presente de Leon Denis. Na verdade, esse tempo presente, que aparentemente, né, poderia Aparente. ser da época que ele foi escrito, acredito eu, não li esse livro, eu até comentei com a Dani Lima, nós não Uhum. conhecíamos, meu filho também não conhecia esse livro, e meu filho é meio rato de biblioteca, também lê bastante, Então, que legal. e, na verdade, é, esse tempo presente, acredito eu, que serve tanto para o tempo presente que ele foi escrito, como principalmente para o tempo atual, né? Exatamente. O Leon Denis, ele tinha uma visão além do tempo, né, mesmo. E como eu disse que eu tinha pesquisado Leon Denis para ler esse ano, aí eu vi a lista, né? Também tive uns toques de alguns amigos meus que já leram Leon Denis, que né, colocaram alguns títulos que eu não sabia. E aí eu fiz uma lista completa. Depois também, quem quiser, eu até passo com o maior prazer do mundo. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar. E esse olhar sobre o tempo presente, ele é muito atual. E é por isso que eu quero falar dele. Porque o contexto que Leon Denis vivia na França da época é muito parecido com o nosso, né? Igual eu falei na resenha, sobre paradigmas diferentes, nós estamos na mesma situação, né? Então, vai ser um tema bastante interessante, que eu vou gostar muito de falar, de trocar ideia com o pessoal, porque com certeza vai acrescentar muitas reflexões aí pra gente. Que legal, né, Miriam? Nós até fizemos, eu fiz até um esboço da sua primeira live, né? A gente estava trocando figurinhas aí, fiz até um esboço, mas eu achei interessante, surgiu a intuição agora, qual o tema, né, que você vai dar para esse projeto, né? Porque o nome do seu perfil é Meus Livros Espíritas, mas e esse Sim. projeto dentro dos Meus Livros Espíritas, né? Uhum. Então, fica uma dica para o pessoal sugerir para você, e aí, de repente, casar a sua intuição com a sugestão do pessoal e, né? Por que não? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixinha então lá, pedindo sugestões. E aí eu tenho certeza que nós vamos chegar num nome bacana aí pro projeto. Que, que legal. Ah, Miriam, olha, eu fiquei extremamente feliz que, graças a Deus, deu tudo certo, vibrações positivas, porque nós fizemos duas lives testes, né? Eu, a Miriam, depois, na outra vez, eu, a Miriam e a Dani Lima. E virou uma coisa mais ou menos parecida com a live que nós fizemos com a Dani. Para a Dani, eu parecia assim o meu quadro totalmente preto. No meu celular só aparecia eu, e eu acompanhando pelo computador eu conseguia ver a Dani e o pessoal falando que estava fluindo bem. Então, pelo menos deu para salvar a live de ontem, não perdemos, graças a Deus. E aqui também hoje deu tudo certo, né? São os percalços que a gente tem que não se deixar vencer pelos desafios do dia, né? Surgiu um imprevisto e vai fazendo o que dá, né? Exatamente. Às vezes não dá para... Quantas lives que eu não fiz que dava problema, sobretudo sobre as palestras do Jerônimo Mendonça, que eu tinha que mutar o meu áudio e congelar minha imagem, né? Sem aparecer minha imagem, porque ficava a pessoa só ela falando embaixo, ficava só a minha bolinha da minha foto em cima. Então, a gente tem que fazer o que dá, né? É, fazer o que dá, E, exatamente. e às vezes vai ter uma situação, como uma vez eu fiz uma live teste com a Miriam estava sem energia na casa dela. E eu falei até com ela assim, Miriam, está parecendo que você está na época de Kardec, que ela veio com um castiçal com algumas velas aqui, foi super interessante. Eu Foi falei, muito legal poxa até. vida, é porque às vezes chove aqui na cidade e acaba a luz. Eu até fiquei com medo porque o tempo aqui tá fechado e caiu uma chuvinha. Eu falei, poxa vida, será que vai acabar a luz logo hoje? Mas não acabou, não, É. graças a Deus. Então, se tiver, e a gente sempre coloca assim, né, Miriam? Imprevistos acontecem para todo mundo. Então, se tiver um dia que, porventura, você não conseguir fazer a live por qualquer razão, né, faz uma postagem, joga nos stories, gente, né? Live cancelada. Acontece para
todo mundo, né? Mas a gente tem que ser persistente e tentar, né, seguir o projeto sempre em frente. E quando, vamos supor, de repente você vai ter um período que você vai estar viajando. Olha, gente, não vamos fazer live nesse período, vou estar viajando e no local que eu vou estar a conexão é fraca, não vai dar. Avisou o pessoal já sabe, né, que acontece isso e é normal, né? O importante é persistir, perseverar no trabalho. Exatamente. Miriam, nós estamos com 45 minutos de live, né? Eu fiquei extremamente feliz, eu não quero tomar mais do seu tempo, né? E deixo, né, antes da gente partir para a prece, eu vou fazer a prece, que você pediu que eu fizesse, né? Eu tentei ver se a Miriam fazia uma delas, eu falei, não, deixa, você faz, então tá bom. Né? Mas aí não tem como fugir na sua, né? A sua você vai ter que fazer, né? Aí, Luiz, eu gostaria de novo de te agradecer pela confiança, pela oportunidade, que vai ser muito bom para mim também, para eu aprender, para a gente trocar, né, experiências bacanas aqui com o pessoal. Eu já pude perceber que o pessoal aqui da live é muito unido, então eu estou muito feliz, Sim. muito obrigada. Que Jesus nos abençoe nesse novo propósito, né? Nos intua, nos ajude, para que possamos seguir aí adiante. Às vezes a gente coloca assim, né? Nem sempre dá para a gente cumprimentar a todos, principalmente quando você está com uma live com um convidado, porque às vezes fica difícil. Mas quando você está sozinha, é muito importante, né? O Instagram tem essa ferramenta tão dinâmica que são os comentários, a gente está lendo os comentários, está interagindo com o pessoal, e de repente surge uma situação, uma pessoa não está muito bem, pede vibração, aí todo mundo está ali em uma corrente de vibrações positivas, e a gente se sente abraçado e acolhido. É uma coisa muito prazerosa, que eu sempre coloco para os nossos amigos, que a gente é como se nós estivéssemos todos juntos num centro espírita, em volta, né, em cadeiras, assim, todos sentados, conversando, interagindo com todos. E você vai ver como é gostoso, como é prazeroso, você sai leve. Às vezes você teve um dia difícil, atribulado, com tantas e tantas, né, dificuldades, você vem para a live, você se equilibra, você entra numa energia tão maravilhosa, porque nós não estamos sozinhos aqui, né? Nós estamos aqui, estou eu, você está aí na sua cidade, eu estou aqui em Araraquara, e eu falo, nós estamos sozinhos falando para o celular? Não, nós não estamos, nós temos uma equipe espiritual, tem o meu guia protetor, tem o seu guia protetor, tem os protetores de nossos amigos todos interagindo nessa energia maravilhosa que a internet nos proporcionou. Né? Então a gente fica muito feliz. Você não tem que agradecer a mim, não, Miriam, você tem que agradecer ao teu guia protetor, teu anjo de guarda, que falou, vai, fala, Aloysio, traz a Miriam aí para fazer live. Eu só fui o instrumento, tá? Então, agradeço a ele, né, também. Exatamente. Miriam, mais alguma coisa para falar? Sinta-se É à só isso, vontade. Como a gente sempre fala, quando tem agradecer. convidado, a live é do convidado. Hoje eu falei bastante, mas normalmente a live é do convidado. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram. É a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram, né? Outra vez eu fiz pelo YouTube com o amigo Tarso. E eu não consigo muito bem acompanhar tudo direito, mas vou aprender, né? Os comentários. Mas que todos se sintam abraçados, que tenham uma noite abençoada e que possamos seguir juntos aí nesse novo projeto. É isso, né? Já falei bastante. Tá certo. Olha, eu vou deixar um convite para vocês. Amanhã, 22 horas, sexta-feira, tem a live da Neuza, aqui de Araraquara, do Essência.espírita. Tá? No sábado, 21 horas, tem o Sábado Espírita com a nossa querida Clara, no comando do Encontro.espírita. Vai estar recebendo a Alessandra, tendo como mediadores também o Gleison e a Bárbara Mota. E às 22 horas do sábado, o Carlos e a Natália do perfil Somos Espíritas. Então, preenchendo essa semana aí também. Lembrando que no domingo tem live às 8 da noite com meu filho Vitor do Fala Aprendizes. Às 9 da noite, o Vitor também do grupo Coração de Luz, que faz o Evangelho no Lar.
E às 22 horas, a Flavinha Amiga Ponto Espírita faz o Evangelho online. Então, estamos aí preenchendo as noites com muita luz, com muita alegria espiritual. A Débora dizendo, não é live, é conversa entre amigos. Que legal. É isso mesmo. Bom, então, agradecendo a todos, eu vou convidar para que a gente possa, unidos num só pensamento, num só coração, agradecer a Deus, primeiramente, a Ele pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, por meio dos nossos anjos de guarda, os nossos protetores espirituais, nossos guias, companheiros queridos que nos acompanham diuturnamente, rogando que Jesus possa abençoar a cada um de nós neste momento, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos, abençoar, sobretudo, este trabalho que a Miriam vai dar início a partir de hoje e da próxima quinta-feira, que Jesus possa abençoá-la, trazer ensinamentos tão preciosos para o nosso dia a dia. E agradecidos, Mestre, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui, agradeço a Miriam, pela gentileza de começar um projeto maravilhoso. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e que assim seja, gente, que assim seja. Tchau, gente. Tchau, Miriam. Gratidão. Obrigada a todos. Gratidão, viu? Obrigada.